Olá, hoje a gente vai fundo num tema que deu o que falar lá no Paraná. Um plano do governo para entregar a gestão de 200 escolas públicas para a iniciativa privada. E para entender essa história, a gente vai se basear num texto de 2024, do Alessio Mendes Freitas. O nome do texto já é um soco no estômago: Precariza e sucateia que privatiza. A ideia aqui é a gente destrinchar a tese que ele defende. Ok, vamos lá. A grande pergunta que a análise coloca na mesa é essa aqui. Por que, de uma hora para outra, aparece essa proposta de passar a gestão de tantas escolas para empresas? Será que é uma solução para uma crise real ou tem algo mais por trás? E a tese central da análise, a resposta para essa pergunta, já está aqui, no próprio título. A ideia é que o declínio da educação pública não é um acidente, não é por acaso ou por incompetência. Pelo contrário, a leitura que o autor faz é que esse sucateamento é um projeto, sabe? É uma estratégia pensada para criar um cenário onde a privatização pareça a única salvação possível. Então, vamos começar a entender o argumento. O que o texto defende é que o que está rolando no Paraná não é um caso isolado, não. Na verdade, ele coloca o Estado, junto com São Paulo, como uma espécie de grande laboratório para uma tendência bem maior no Brasil, a de transformar direitos básicos, como a educação, em mercadorias. E como é que essa transformação acontece? O texto descreve uma espécie de receita de bolo, uma fórmula com 2 passos bem claros que seria usada para fazer a privatização do sistema público acontecer. A lógica que a análise aponta é a seguinte, e é bem direta. Primeiro, cria-se o problema. Deixa a escola sem recursos, o professor desvalorizado. E aí, depois que o caos já está instalado, quem aparece com a solução mágica? Pois é, segundo o texto, são os mesmos grupos políticos que teriam criado o problema em primeiro lugar, agora oferecendo a privatização. E claro, para essa ideia colar com a população, precisa de uma boa história, de um discurso poderoso. A análise mostra bem essa divisão. De um lado, pintam o Estado como grande vilão, ineficiente, corrupto, lento. E do outro, o setor privado é o herói, o salvador da pátria, o reino da eficiência e da modernidade. Essa narrativa, segundo o autor, é que prepara o terreno para a privatização ser bem aceita. Mas como é que esse sucateamento acontece na prática, no dia a dia? A fonte aponta para um ponto-chave: o aumento gigante na contratação de professores temporários, os PSS. Esses contratos são mais baratos para o governo, claro, mas o principal é que, sem estabilidade nenhuma, esses professores ficam numa situação super vulnerável. Isso precariza a profissão e, no fim das contas, a qualidade do ensino vai junto. Agora, vamos falar de dinheiro, porque se uma empresa privada entra na jogada, é óbvio que ela quer ter lucro, né? A questão é, como o projeto garantiria isso? Como seria esse modelo de negócio que a análise descreve? Bom, o modelo de pagamento proposto teria 2 partes. A primeira é essa aqui. A empresa ganharia um valor fixo de R$ 800 por cada aluno matriculado. Até aí tudo bem. Mas é aqui que a coisa fica mais complexa. A segunda parte, que o texto aponta como sendo bem polêmica, é um bônus. Um extra de R$ 100 por cada aluno que passar de ano. E aí a gente chega no ponto central da crítica que o autor faz. Pensa bem, se o dinheiro extra vem por aluno aprovado, e não necessariamente por aluno que aprendeu, o incentivo está onde? Em ensinar de verdade ou só em garantir que todo mundo passe de ano, no papel? O risco que o texto levanta é justamente esse. A pressão em cima de todo mundo, de professores a diretores, muda completamente de foco. Em vez da preocupação ser com o desenvolvimento real do aluno, o negócio vira preencher planilha, alimentar sistema, garantir que os números fiquem bonitos no final. O que importa passa a ser a aparência do sucesso e não o processo de educar. Bom, é claro que um plano desses não ia passar em branco, né? A reação foi forte. E agora a análise foca nisso, na resposta da sociedade, principalmente na greve dos professores e em toda a pressão que eles sofreram. O texto menciona, por exemplo, uma assembleia com mais de 4.000 educadores. 4.000! E eles decidiram por uma greve por tempo indeterminado. As pautas eram bem claras, mostrando oposição direta não só ao plano do governo, mas a outras formas de precarização também. E aí a gente volta para aquele ponto delicado: os professores temporários. A análise descreve uma situação que o autor chama de violência simbólica. Pensa só, a greve é um direito garantido na Constituição, certo? Mas para esse professor, que sabe que o contrato dele acaba logo e pode não ser renovado, o medo de perder o emprego fala muito mais alto. Na prática, exercer esse direito se torna quase impossível. Ok, agora a análise dá uma afastada no zoom para a gente ver o quadro completo. Porque afinal, para uma ideia como essa de privatização ter algum apoio, ela precisa fazer sentido para uma parte da sociedade, né? O texto vai investigar justamente isso. Que ideias que já circulam por aí que preparam o terreno para isso.
Para isso, o autor se baseia no sociólogo Gessé Souza e descreve uma espécie de pirâmide social. Lá no topo estaria o que ele chama de elite do atraso. E segundo essa tese, é justamente essa elite que mais ganha com o desmonte dos serviços públicos, porque é ela que vai transformar esses serviços em negócios lucrativos. E para essa elite conseguir o que quer, algumas ideias precisam se espalhar pela sociedade. A primeira que o texto aponta é a do tal do patrimonialismo. Sabe aquela ideia de que o problema do Brasil é cultural? Que o brasileiro tem o jeitinho, é corrupto por natureza e por isso não sabe cuidar do que é público? Pois é, a culpa, nessa visão, é do próprio povo. E junto com essa ideia, vem outra, que o autor chama de liberalismo vira-lata. É aquela noção de que o brasileiro é o homem cordial, sabe? Age com a emoção, não com a razão, e por isso não serve para governar. Nessa lógica, qual a única saída? Entregar tudo na mão da iniciativa privada, que seria o único lugar onde existe racionalidade e eficiência de verdade. E aqui o texto aponta para uma contradição que é no mínimo curiosa. O mesmo governo que até ontem usava as notas altas do IDEB para fazer propaganda e dizer que tinha a melhor educação do Brasil, agora usa as notas baixas de algumas escolas específicas para justificar a privatização delas. Ou seja, o IDEB, que deveria ser uma ferramenta de diagnóstico, vira uma arma política, usada como for mais conveniente no momento. Bom, e com isso a gente vai chegando na parte final da análise. A grande questão que fica é: o que está em jogo aqui de verdade? É só uma discussão sobre qual o melhor modelo de gestão para uma escola? Ou tem algo muito mais profundo por trás? O ponto final do argumento é esse. O texto defende que o projeto não ataca só um serviço público. Ele ataca a própria ideia de cidadania que está na nossa Constituição de 88. Uma cidadania que se baseia em direitos sociais que o Estado tem que garantir, e não numa relação de consumo, onde a pessoa é um cliente e a educação é um produto. E para fechar, a reflexão que a fonte deixa no ar é essa aqui. É um convite para a gente pensar mais longe. Se a gente aceita que um direito tão fundamental como a educação vire um mercado, o que impede que essa mesma lógica seja usada amanhã com a saúde ou com a segurança? É uma pergunta que no fim das contas fica para todo mundo.